Eric dos Santos. O Eric é da Infaimon, é uma outra tecnologia que nós queremos e temos aqui na nossa Smart 4.0, que é a parte de visão artificial. O Eric ele é formado em engenharia computacional pela Unesp, com 24 anos de experiência no segmento de automação de processos e robótica industrial. Atualmente, atua como diretor da Infaimon, uma empresa Steamer Imaging, fornecendo ao mercado nacional as mais diversas soluções em visão artificial. Como está, Eric? Tudo bem? Está nos ouvindo? Opa! Boa noite, meu amigo. Bem? Muito obrigado pela introdução. Uma boa noite a todos. Uma vez mais, sejam muito bem-vindos a esse nosso seminário. Para mim é um prazer muito grande fazer parte dessa história aí, da escrita dessa história, juntamente com a Exto Labitronics. E o meu intuito aqui é, nos próximos minutos, compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente vem adquirindo ali ao longo do tempo com a visão artificial. É uma disciplina tão importante nos dias de hoje e que cada vez mais vem ganhando um protagonismo nas sinergias da automação industrial, né? Como o Giovanni e o Domingos me apresentaram ali, eu sou o Eric dos Santos, eu faço parte da equipe da Infaimon do Brasil, uma empresa do grupo Steamer, uma empresa alemã com mais de 30 anos de experiência, com dedicação exclusiva a sistemas de visão artificial, né? Então, pessoal, eu começo a minha apresentação fazendo até um questionamento. O que é a visão artificial? A gente ouve bastante, né, sobre essa disciplina, sobre a sinergia ali entre os elementos da automação, mas muitas vezes a gente não para pensar qual é o conceito da visão artificial, né? Então, basicamente, qualquer ela que seja a técnica ou a estratégia da visão artificial, ela parte de um contexto inicial. Nós sempre, obviamente, analisamos uma imagem para extrairmos desta imagem alguns conceitos ou alguns parâmetros de forma que a gente consiga, através de um software computacional, nós vamos falar do software computacional um pouquinho mais adiante, né? Tomar uma decisão. Se a peça está dentro dos padrões de qualidade ou não, no caso da inspeção de qualidade, ou enfim, entre as outras diversas aplicações que nós podemos aí colocar os sistemas de visão para trabalhar, né? Então, basicamente, como que funciona essa sinergia da visão artificial? Eu tenho duas formas de trabalhar. A primeira forma que eu gostaria de compartilhar com vocês é o que a gente chama de multicam. Ou seja, eu tenho ali, imaginem nesse cenário, né, uma esteira de produção, né, onde eu tenho os meus produtos passando ali por esse sistema de visão que aqui está montado, nesse caso, com 3 câmeras, fazendo a inspeção desta embalagem e enviando essas imagens para um software computacional que está trabalhando num computador industrial ali que está conectado a estas câmeras e fazendo todo o tratamento de imagem e configuração dessa imagem, parametrização dessa imagem dentro desse computador industrial. E aí, como nós comentamos anteriormente, o sistema toma uma decisão se aqueles parâmetros estão dentro dos parâmetros de qualidades aceitáveis ou não, né? Nesse caso, né, nesse exemplo aqui, a gente pode ver que caso tenhamos algum problema na qualidade dessa bandejinha, o sistema de visão multicâmera, que pode compor um mosaico ou trabalhar fazendo inspeções diferentes, envia um sinal para o sistema, através de uma saída digital ou através do nosso próprio PLC, para que nós possamos, então, ejetar ou extrair da nossa linha de produção essa peça defeituosa, né? Ou essa peça, ou parte desse processo defeituoso. Então, esse é o primeiro conceito que nós temos na visão artificial, é usar várias câmeras conectadas a um PC industrial, geralmente, né? Com um software computacional rodando dentro desse PC industrial. Então, esse é o primeiro cenário que nós temos aí de aplicabilidade das câmeras, né? Dos sistemas de visão. O segundo cenário, deixa eu só transitar, o segundo cenário é o cenário que a gente chama de Smart Cam, ou seja,
ao invés de termos um processamento externo, seja ele num hardware dedicado ou num computador industrial, todo o processamento da imagem é feito dentro do hardware da própria câmera. Então, essa é uma tecnologia bastante interessante, bastante nobre, que faz com que nós tenhamos no nosso processo uma tecnologia que já está embarcada, reduzindo assim espaço com instalação e poluindo menos a nossa área fabril. Então, ela funciona da mesma forma com que da qual eu mostrei para vocês anteriormente, só que ao invés de termos um computador industrial processando esta imagem, toda a imagem é processada dentro da câmera, né? Então, esse é um dos princípios ali da SmartCam. Então, basicamente, as duas formas de aplicação que nós temos de câmera são essas. Ou nós trabalhamos em um ambiente multicâmera, ou em um sistema, em um ambiente SmartCam, né? Agora que nós já conhecemos ali um pouquinho sobre o hardware dos sistemas, eu vou mostrar para vocês onde são aplicados esses sistemas, em que consiste a aplicação dos sistemas de visão, né? Então, quando a gente fala em um sistema de visão artificial, a gente está falando basicamente de fazer todas aquelas atividades que ainda hoje na indústria a gente percebe que os operadores, né, fazem de forma visual com as câmeras, para garantir assim uma repetibilidade maior e uma qualidade maior também ali nas nossas inspeções. Então, uma aplicação muito típica de visão artificial é a rastreabilidade, né? A leitura de códigos, sejam eles códigos de barras, 1D, 2D ou até mesmo 3D, no caso das aplicações mais específicas, né? Então, a gente percebe a potência computacional quando a gente pega, por exemplo, um código de barras como esse, né? Que está ali com a carinha desenhada nele de forma proposital, para realmente colocar em uma situação mais severa a câmera, e o sistema consegue, através ali da sua inteligência, montar e compor esse código, né? Então, aqui nós temos um típico exemplo de código de barras, data matrix, QR Code, ou o que quer que seja, a gente consegue trabalhar com o sistema de visão. Então, uma das aplicações muito atuais é essa questão da rastreabilidade, da leitura dos códigos, né? Uma outra aplicação também para sistemas de visão é a parte da verificação de defeitos, né? Aqui nós temos um típico exemplo onde essa engrenagem, alguns dentes dessa engrenagem apresentam alguns parâmetros de qualidade não ok, né? Assim como a serigrafia desse botão aqui motivo. Então, o software computacional trabalha através de um padrão que foi ensinado ou de uma inteligência, que é um capítulo que nós vamos falar um pouco mais para frente, ele faz com que essa comparação nos resulte em uma qualidade positiva ou negativa, que o pessoal no mercado costuma falar de ok ou não ok para esta peça, né? Então, a verificação de defeitos pode ser N aplicações. Por exemplo, aqui a gente está vendo a qualidade dos dentes da engrenagem, mas eu podia ver, por exemplo, o batimento, eu podia ver qualidade da usinagem, enfim, existem N aplicações que nós podemos aplicar aí, que nós podemos usar aí os sistemas de visão artificial, né? Uma outra vertente também, que é muito atual, é a parte de medições e classificações. Aqui a gente tem uma típica aplicação para verificar a morfologia das batatas, para que possam entrar nos cortadores, né? E tudo isso é feito com a visão computacional. Então, a gente saca a imagem e, da mesma forma, a gente consegue qualificar entre tipo 1, tipo 2, tipo 3, enfim, fazer essa seleção e essa qualificação, seja ela através da imagem propriamente dito, ou da somatória da imagem, mais uma parte de medição ou algo que o software de computação vai vir a enviar para nós ali nesse sistema, né? Aqui uma outra aplicação muito interessante também, que já entra um pouco com o Deep Learning, ou seja, aquela inteligência, né? Que é uma das vertentes da inteligência artificial, onde aqui a gente consegue verificar a qualidade do couro, né? Então aqui, para vocês terem uma ideia, é uma aplicação onde o nosso desafio era verificar bancos automotivos e pegar pequenos defeitos na costura. São defeitos bastante sutis,
que o olho humano consegue pegar, como vocês conseguem ver aqui, essa marca no couro, mas exige um grau de atenção, exigia, né, no caso, para fazer de forma manual, vamos dizer assim, um grau de atenção muito grande dos operadores. E, consequentemente, imagina um operador fazendo isso durante todo o dia, é quase impossível que não passe um ou outro sistema com defeito, né? Então, a inteligência artificial somado à visão computacional consegue formatar e nos resultar situações como essa para pegar esse tipo de defeito, esse tipo de criticidade. E por último, mas não menos importante, é um dos temas que hoje, de cada 10 aplicações, no mínimo 6 estão integradas com robôs, estão aí, falam o mesmo universo, né? É a aplicação de câmeras com a robótica guiada por visão. Esse é um tema muito interessante, é um tema que merece um capítulo à parte, uma apresentação à parte, mas eu vou tentar passar para vocês, de uma forma bastante resumida, o que é a tal da robótica guiada por visão, né? Atualmente, se vocês tiverem a oportunidade de ter um contato com uma aplicação robótica, é muito comum que nós tenhamos pontos fixos para a movimentação do robô, né? Então, nesse caso aqui, imagina que o robô pega essa caixa do ponto A e a deposita no ponto B. O robô vai fazer isso com maestria 24/7, sem problema algum. Só que aqui nós temos que apontar algumas características. As peças devem estar exatamente na mesma posição em todos os ciclos. Isso requer um indexamento, uma indexação das peças bastante precisa e bastante concreta no que diz respeito ao posicionamento. Por quê? Qualquer variação na posição, neste caso, o robô vai ter uma colisão, o que é normal, porque o robô ele foi ensinado para sair do ponto A e chegar no ponto B, né? Então, isso funciona com maestria e essa é uma solução bastante comum no mercado. Agora, imaginem vocês que indexar as peças está ficando cada vez mais caro e cada vez mais complexos devido aos layouts das linhas de produção. Então, seja ela no mercado automotivo, seja ela no mercado de alimentação, cada vez mais a gente precisa reduzir os espaços e a indexação está perdendo espaço nesse contexto da automação. Então, aí entra a robótica guiada por visão. O que é isso? Basicamente, a gente coloca uma câmera interligada ao robô. Nesse exemplo, a câmera está no próprio punho do robô, mas evidentemente a câmera poderia estar fixa em um pedestal ou em uma estrutura à parte ali na máquina. Nesse caso, nós colocamos aqui a câmera no punho do robô, e cada ciclo a câmera saca uma imagem, ela tira uma foto e reposiciona as coordenadas do robô. Nesse caso, na apresentação que eu vou fazer para vocês um pouquinho mais adiante, nós estamos trabalhando com uma câmera 2D, 2D+. Isso quer dizer que a câmera fornece para a gente o X e o Y, e as rotações dentro desses eixos. Então, imagina vocês que agora eu não tenho mais o ponto A, tampouco o ponto B, e as caixas têm uma variação na posição. Imagina que na esteira as caixas não vêm indexadas, e aí o trabalho da câmera é justamente ser os olhos do robô nessa aplicação, né? E isso, como eu comentei com vocês, de cada 10 aplicações de visão artificial hoje no Brasil, no mínimo 6 a gente fala dessa sinergia entre câmera e robô, né? Depois eu vou mostrar para vocês um vídeo desse tipo de solução trabalhando aí e trabalhando muito bem, né? Então, essa é a vertente da robótica guiada por visão. E agora, pessoal, eu coloco aqui para vocês, e como eu comentei no princípio da minha apresentação, com muita alegria e com muita satisfação, e muito contente por estar nesse momento tão importante, que é o lançamento da Smart 4.0, onde essa planta é dotada também com um sistema de visão, e eu já vou mostrar para vocês qual é esse sistema de visão, mas alguns pontos interessantes que nós nos preocupamos lá atrás, na concepção da linha e na concepção do projeto, foi exatamente fornecer e aplicar nesta planta o que tem de mais moderno na visão computacional a nível mundial. Então, toda essa junção
de leitura de códigos, medição, a parte de integração com o robô, tudo isso foi pensado e foi devidamente feito uma estratégia de forma com que a linha forneça aos alunos toda a possibilidade e a estrutura de trabalhar com o que tem de mais moderno no mercado mundial, tratando-se de robótica, de PLC e também da câmera, né? Então aqui eu apresento para vocês a SensoPart, que é o sistema de visão, é um sistema de visão smart, como nós comentamos, né? Ele é uma Smart Cam, ou seja, todo o processamento está feito dentro da câmera, é um hardware extremamente compacto, que já tem todas as ferramentas necessárias para a gente trabalhar com a visão artificial. Então, nesse caso, por exemplo, eu preciso ler código de barras, eu preciso fazer a verificação de qualidade dos elementos, eu preciso fazer a medição. O sistema Smart 4.0 é dotado desse sistema que já contempla todas essas disciplinas da visão artificial, né? Nesse caso, uma das disciplinas da visão artificial, que é justamente a iluminação, que também é um tema muito interessante e muito importante dentro desse contexto da visão artificial, já está integrada nesse sistema da Smart 4.0, e uma situação muito interessante é que os nossos alunos podem simular as diversas e mais severas condições de iluminação, porque cada um desses LEDs que compõem a nossa iluminação é parametrizado, o ajuste de intensidade é feito de forma individual, proporcionando aos nossos alunos a possibilidade de fazer todas as simulações dessa disciplina que é a iluminação. Uma outra característica que esse sistema também comporta é justamente a parte do foco motorizado. Esse é um grande benefício do sistema. A distância focal entre o nosso target e a câmera pode ser variado via software, então os nossos alunos podem ter a oportunidade e a experiência de trabalhar com essas diferentes distâncias focais. Isso é algo bastante interessante, né? E tratando um pouquinho da parte de parametrização, o grande protagonista desse sistema, um dos grandes motivos pelo qual nós implementamos esse sistema na Smart 4.0 foi justamente esses dois cenários. O primeiro cenário de parametrização e programação da câmera é um cenário pensado em um framework, onde nesse framework eu consigo fazer todas as parametrizações de forma muito simples e muito fácil, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, eu posso dizer para vocês que 95% das aplicações a nível mundial são configuradas por um framework, né? Então, isso é muito interessante, principalmente a nível didático, porque a gente pode começar com a visão artificial de uma forma mais sucinta, de uma forma mais simples, e depois evoluir para uma forma de programação, utilizando os SDKs da câmera e integrando as diversas tecnologias disponíveis, como, por exemplo, um C#, um C++, um Python, e trabalhando, entre outros, né? E trabalhando, inclusive, com as bibliotecas de OpenCV de forma totalmente integrada ou não com o hardware da câmera. No caso da Smart 4.0, a própria linha já tem um computador industrial, como os colegas vão comentar na sequência, e a gente consegue fazer a instalação dessas SDKs e trabalhar com todo esse mundo, seja ele através do framework, ou seja ele através das SDKs, proporcionando aí uma aprendizagem completa do início ao fim, com todas as disciplinas possíveis na visão computacional, né? É só para mostrar para vocês de forma bem rápida aqui o framework. Então isso é muito interessante, principalmente para a introdução, para que os nossos alunos consigam, num primeiro momento, num primeiro contato com sistemas de visão, ter aquela impressão do que vai fazer, né? Então, no framework, nós temos diversas ferramentas, onde através de um par de cliques, a gente consegue selecionar a ferramenta, arrastar para dentro da imagem e já termos essas saídas através de Profinet, Ethernet IP ou Socket, proporcionando as saídas para que a gente possa ter os resultados da nossa inspeção. É claro que esse é um cenário inicial, é um cenário que o framework trabalha e trabalha muito bem, mas também a gente não pode esquecer
daquela disciplina onde os nossos alunos precisam aplicar as técnicas em Python, com as bibliotecas de OpenCV, enfim, o que seja proposto ali nas aulas, né? E, por último, que eu já vou findando ali, já vou pedir para o pessoal colocar um vídeo, essa integração com a robótica. Então, hoje, o mundo da câmera na Smart 4.0 é o mesmo mundo em que a robótica tem a tratativa dentro da linha. Ou seja, a câmera está totalmente integrada ao robô. Isso é muito interessante e proporciona para a gente uma forma de aprendizado totalmente inovadora e totalmente moderna, onde, como a gente consegue ver nessa imagem, esse é o TP do robô, né? O Teach Panel é a tela onde a gente faz ali a parametrização do robô. Eu consigo ter a integração total da câmera nesse sistema. Ou seja, as bases do robô passam a ter as mesmas bases da câmera. O X do robô passa a ser o mesmo X da câmera. Então, isso proporciona uma experiência muito interessante e muito rica no que diz respeito à integração do mundo da robótica com o mundo da visão computacional, né? Eu vou passar para vocês agora um vídeo de uma aplicação muito interessante, que é uma aplicação de parafusamento, que mostra exatamente essa correção de base e essa verificação de padrões e a perfeita integração entre o robô e o sistema de visão, né? Vou pedir para o pessoal, por gentileza, colocar ali o vídeo para nós. Bom, pessoal, aqui nós tivemos a oportunidade de visualizar ali num vídeo de 2 ou 3 minutos a configuração e a parametrização de um sistema extremamente complexo ao ponto de vista de visão computacional e robótica guiada por visão, extremamente nobre
e vocês viram que de uma forma bastante simples e bastante simplória, a gente consegue integrar os dois mundos, tanto da robótica quanto da visão computacional, né? Eu vou finalizando, então, aqui a minha apresentação, e uma vez mais eu agradeço muito pela atenção de todos, e caso tenham alguma dúvida, por gentileza, fiquem à vontade em nos contactar. Muito obrigado, pessoal.